Combate à AIDS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Olá, boa noite. Começa agora a segunda edição do ESB Notícias. Mais informação e conteúdo para você. Confira os destaques desta quinta-feira, dia 30 de maio de 2019. Quinta-feira de manifestações em Vitória da Conquista, em defesa da educação e contra a reforma da Previdência. Em encontro, Defesa Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros discutem com comerciantes medidas de segurança e armazenamento de fogos de artifício para as festas juninas. Saúde. No mês de conscientização sobre o lúpus, doença autoimune, conheça a história de superação da jovem Pamela. Essas e outras informações você confere agora no ESB Notícias, segunda edição. Por volta das 11 horas desta quinta-feira, o fogo atingiu alguns terrenos do bairro Jardim Candeias, colocando em risco residências e a fauna local. Segundo informações passadas à nossa redação, um homem foi visto ateando o fogo no momento garoava e no bairro, e a chuva fina ajudou a apagar o incêndio, não sendo necessária a presença de corpo de bombeiros. Atear fogo é crime, gera perigo à vida e ao patrimônio de outrem. A pena para esse crime é de 3 a 6 anos de reclusão, acrescida de multa. Esta quinta-feira foi marcada por manifestações em todo o país, em defesa da educação e contra a reforma da Previdência. A nossa equipe de reportagem acompanhou os protestos no centro de Vitória da Conquista. Com carro de som, faixas e cartazes, representantes de sindicatos sociais, estudantis e trabalhadores foram às ruas mais uma vez em defesa da educação e contra a reforma da Previdência. Então, ele é um movimento extremamente importante, porque são os trabalhadores, junto com a juventude, mostrando na rua que a política econômica do governo e a política educacional não atende às nossas necessidades. Nós não podemos fazer um país rico, justo, não financiando adequadamente a educação e o sistema previdenciário. Naila é estudante e fez questão de participar da mobilização, que também aconteceu em outras cidades do país. A juventude, ela tem a obrigação de ir na rua, porque os direitos que nós temos hoje foram conquistados pela luta de muitos e muitas no decorrer da história, né, do Brasil e da humanidade. E a gente não pode deixar esses direitos serem perdidos, serem retirados. Aqui em Vitória da Conquista, centenas de estudantes, trabalhadores e professores percorreram as ruas do centro da cidade e convidaram a população para a greve geral nacional, que será no dia 14 de junho. Hoje, dia 30, é um dia de construção para a grande greve geral do nosso país, e vamos dizer para todos os governos, federal, estadual e municipal, que não aceitamos corte na educação e que não aceitaremos trabalhar até morrer. Esse professor da rede estadual de ensino ressalta a importância do ato e a união das classes para continuar mobilizados. A gente vê um estudante, muitos deles que têm um compromisso, que entende a conjuntura, que tem uma compreensão melhor da conjuntura e entende que defender essa pauta que aí está diretamente ligada à defesa do seu próprio futuro. Na mobilização também teve reivindicações pelas pautas da educação municipal. Está na luta de novo com a pauta, só que agora, assim, para resgatar os direitos perdidos do ano passado e conquistar novos direitos. Em um encontro, Defesa Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros discutiram com comerciantes medidas de segurança e armazenamento de fogos de artifício para as festas juninas. Confira na reportagem de Luiz Pedro Passos e Davi Santana. São João está chegando e por isso a Defesa Civil convocou comerciantes, representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e brigadistas para tratar sobre um produto que é parte das festas juninas, os fogos de artifício. O grande objetivo é nós fazermos com que tenhamos um São João tranquilo, sem acidentes. Espaço de formação e informação. Quem participou da reunião compreendeu bem a importância do encontro. Uma qualidade de segurança a todos nós, entendeu? Precisamos ter consciência com que estamos lidando. E essa reunião é muito válida para todos nós. Através disso daí é que a gente chega até os nossos clientes e passa para eles aquela reprodução toda de sistema de segurança para eles e para outras pessoas que estão em volta.
A comercialização de fogos de artifício em Conquista era realizada na Avenida Olívia Flores. A partir desse ano, será feita em um local na Juraci Magalhães. A mudança foi aprovada. Essa mudança foi de excelência, né? Pelo fluxo de carro, pela localização, por todos os movimentos daquela região ali, que é mais populoso também. Vai, acreditando nós, que vai precisar de grande brigada de incêndio, pessoal de vigilância, estar sempre junto ali, porque é um grande fluxo de carro e grande fluxo. Para garantir a segurança, isso já vai anunciando a chegada do mês de junho e com ele o São João. E no mês de conscientização sobre o lúpus, doença autoimune, conheça a história de superação da jovem Pamela. O estudante de jornalismo Gabriel Pires conta essa história pra gente. Aos 11 anos, Pamela teve uma queda de plaquetas e surgiram manchas pelo seu corpo. Ela teve uma hemorragia e, após um tratamento, teve dores nas pernas. Fez alguns exames e descobriu que tem lúpus. Eu era bem novinha, então assim, aos poucos eu fui procurando saber o que era lúpus, tratamentos, o que não podia, o que podia, né? Porque é uma doença assim que eu nunca tinha ouvido falar. E aos poucos eu fui entendendo mais a doença, né? Tudo, os sintomas, o que tinha de fazer, o que não podia fazer. O lúpus é uma doença autoimune que causa um desequilíbrio no corpo humano, podendo afetar alguns órgãos. No caso de Pamela, afetou os rins. Ela faz hemodiálise há 2 anos, 3 vezes por semana e está na fila de transplante. A princípio era só cuidado com o corpo, né? Não se expor ao sol, que o sol pode desencadear o lúpus. E aí, só que eu comecei a ter edema, aí inchava minhas pernas, joelhos, aí o corpo já estava retendo bastante líquido. Aí a gente foi buscar o motivo desse inchaço. Aí com exames também laboratoriais e uma biópsia também a gente fez, a gente descobriu que o lúpus tinha afetado os meus rins. Segundo a reumatologista, o lúpus não tem cura e seus sintomas são diversos. Dentre eles estão inflamações na pele e nas articulações. Além disso, a doença lúpus, ela também é uma doença, como a doença autoimune, ela tem períodos de remissão e períodos de atividade, ou seja, tem períodos que a doença vai estar como se fosse dormindo. Nos períodos de atividade, quando a gente vê as alterações laboratoriais, quando o paciente manifesta mais sintomatologia, nós temos que ser mais agressivos no tratamento. Pamela estuda psicologia e está quase concluindo o curso. Mesmo com o lúpus, ela vive uma vida normal. É uma doença que não é contagiosa, com o tratamento, com o acompanhamento médico, ela pode ser tratada e equilibrada e você pode ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. Chegou a hora de saber quais são os destaques do nosso giro de notícias desta quinta-feira. Cíntia Garcia conta pra gente. Boa noite, Aline. Boa noite a você que acompanha o ESB Notícias, segunda edição. Com o objetivo de proporcionar um melhor ambiente à comunidade acadêmica, no último ano, a UESB realizou uma série de reformas nos 3 campi da instituição. Foram reformas, construção e manutenção, totalizando um orçamento de aproximadamente R$ 1 milhão, sendo boa parte receitas próprias. Para o ano de 2019, estão previstos os valores de R$ 1,5 milhão para bens permanentes e de R$ 3,5 milhões para obras e projetos de engenharia. Para isso, está sendo elaborado um plano de obras junto à administração central e conselhos de campos. Em Itapetinga, foram reformados os banheiros do módulo administrativo, laboratório de tecnologia e produtos e de origem animal, laboratório de análise sensorial. Já em Jequié, foram feitas intervenções na creche Casinha do Sol, clínica de fisioterapia, ginásio de esportes e módulo administrativo. Em Conquista, os serviços foram realizados no ginásio de esportes, no restaurante universitário, auditórios do módulo de aulas Antônio Luiz e o módulo de engenharia florestal. Aline. Obrigado, Cíntia. Agora é hora de falar sobre o tempo em Vitória da Conquista. Nesta sexta-feira, a previsão é de tempo parcialmente nublado. Os termômetros variam entre 15 e 28 graus. Vamos conferir a previsão para outras cidades da região.
Predomínio de sol em Piripá. A mínima deve ficar em 16, com a máxima podendo chegar aos 31 graus. Em Encruzilhada, o tempo segue parcialmente nublado. Os termômetros registram a mínima de 18 e a máxima pode chegar a 30 graus. A previsão é de tempo parcialmente nublado em Itambé. Os termômetros oscilam entre 20 e 31 graus. Muitas nuvens com curtas aberturas de sol pela manhã em Planalto. Os termômetros variam entre 15 e 28 graus. E no próximo bloco você confere uma entrevista com a professora e escritora Rita de Cássio Oliveira Lima. Ela conversa com a gente sobre o lançamento do livro Do Uno ao Múltiplo, Desafios e Perspectivas de uma Cidade Média. Confira a hora certa, 6 horas e 11 minutos. A gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta com mais informação e conteúdo para você. Se ama, faz lembrar, faz animar, voar mais alto e viajar, fechar os olhos e sonhar. Quem amamos com a gente pra sempre vai ficar. Mas se um dia o vento levar a esperança pra outro lugar, o amor pela vida é pra se espalhar. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Do Uno ao Múltiplo, Desafios e Perspectivas de uma Cidade Média. Esse é o título do livro da professora Rita de Cássio Oliveira Lima Alves, vinculado ao Departamento de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que foi lançado no último dia 17 de maio aqui em Vitória da Conquista. A obra traz a discussão sobre o debate de cidades médias e suas amplas questões coletivas, a exemplo da educação, saúde, mercado de trabalho, economia e cultura. O livro tem como plano de fundo a cidade de Vitória da Conquista. E aqui conosco a professora Rita de Cássio de Oliveira. Boa noite, professora. Seja bem-vinda aqui aos estúdios da TV UESB. E eu começo então perguntando um livro que tem como plano de fundo a cidade de Vitória da Conquista. Vou mostrar aqui para o nosso telespectador o livro que fala sobre curiosidades, aspectos culturais, econômicos e sociais também da nossa cidade de Vitória da Conquista. Professora, que livro é esse, que literatura é essa que você traz aqui para a nossa cidade? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos presentes que estão nos escutando. Então, esse livro é o resultado de um trabalho de pesquisa que foi realizado. Não foi assim, eu quis escrever um livro e fui escrever um livro. Esse livro é mais uma consequência, né, de um trabalho que foi realizado. E, em função disso, ele traz um pouco das concepções acerca de cidades médias. E como Vitória da Conquista é uma cidade média, a gente fez um enfoque da pesquisa todo em Vitória da Conquista. E esse é um livro que ele surgiu inicialmente de uma pesquisa de tese. E o interessante é que eu não queria pesquisar sobre cidades médias. Quando eu conversei com o meu orientador, falei que eu gostaria de discutir empreendedorismo, porque eu venho da área de administração. Então, ele me disse, mas para que exatamente você quer discutir empreendedorismo? Não, porque Vitória da Conquista é uma cidade pujante, é uma cidade empreendedora. Na época, inclusive, o shopping estava surgindo, né? E ele falou assim, mas eu conheço essa conquista, mas conheço uma outra conquista que você também seria interessante se você pudesse conhecer. Escuta, a questão de Vitória da Conquista, cidade média, falou, não se preocupe,
sobre a questão do empreendedorismo e vou poder fazer o estudo. Então, não, a gente vai primeiro fazer essa discussão e tal sobre cidades médias e assim acabei ficando apaixonada pelo tema, porque eu conheci uma Vitória da Conquista que eu de fato não conhecia. E agora é outra cidade. Outra cidade, inclusive nasci aqui e eu não conhecia essa Vitória da Conquista. Agora, Rita, diante dessa sua provocação, não conhecia essa Vitória da Conquista, né? Quais são as curiosidades que você pode levantar aqui para a gente, para o nosso telespectador também, em relação aos aspectos, por exemplo, sociais, né, da nossa cidade? Certo. O que te despertou aqui, curiosamente, nesse livro? Então, para falar dos aspectos sociais de Vitória da Conquista, a gente tem que falar de uma cidade média. A cidade média, ela tem um papel de intermediadora entre uma cidade maior e cidades menores, onde ela faz a sua polarização. Vitória da Conquista, do ponto de vista social, ela deixa muito, ela tem uma fragilidade social muito grande, ela deixa muito a desejar. Mas só o estudo veio me mostrar isso, porque eu enxergava uma outra Vitória da Conquista. Então, assim, o quadro de pobreza em Vitória da Conquista e na sua região ainda é muito grande. A questão econômica, por exemplo, Conquista é a terceira cidade em número de habitantes, mas é somente a 7ª economia da Bahia. Ela está também localizada na região do semiárido, onde outras cidades menores polarizam essa região. E Vitória da Conquista sofre muito com isso. Por quê? Porque ela, quando tem o papel de intermediadora, ela tem que dar um suporte, né, do ponto de vista de saúde, de educação, de mobilidade urbana e interurbana também para essas regiões, e ela carece dessa, né, dessa condição. Quando a gente fala sobre o crescimento da cidade, né, o planejamento, um plano diretor urbano, por exemplo, eu não sei se você chegou a citar isso na sua pesquisa, mas você levanta também essas questões em relação ao crescimento da cidade, uma cidade que hoje acolhe, na verdade, mais de 2 milhões de pessoas, é isso? Então, qual é a questão de uma cidade média? É preciso que a gente compreenda o papel estratégico dela. A cidade média, ela existe porque as metrópoles não podem ser sobrecarregadas, congestionadas com a quantidade de habitantes. Então, ela precisa de um planejamento. O plano diretor urbano dela é que vai conduzir esse planejamento. Nós temos um histórico de plano diretor urbano que ainda deixa a desejar, é um histórico ainda antigo, do último plano diretor urbano, e que a cidade hoje, né, precisa de um estudo mais atualizado. Então, por exemplo, o anel viário, que surgiu, passou a existir em Vitória da Conquista há bem pouco tempo, considerando que ele foi pensado há várias décadas atrás, hoje já tem uma outra realidade de necessidade. Então, o papel de Vitória da Conquista, enquanto cidade média, é de uma necessidade de muito planejamento para que ela possa exercer realmente o seu papel de intermediar aqueles serviços que ela necessita para a sua região. Então, ela precisa, por exemplo, a saúde vem para cá em sua maior consistência, a educação vem para cá em sua maior consistência, porque Vitória da Conquista é uma cidade média, mas ela é constituída de uma fragilidade social muito grande, e seu entorno também. E por conta disso, e talvez pela própria falta de planejamento, que não é recente, a gente precisa também compreender essa realidade, é algo muito antigo, Vitória da Conquista sofre, não só Vitória da Conquista, né? Mas muitas cidades médias. A Bahia tem 3 cidades médias somente, né? Agora, Rita, uma literatura interessante, com um tema realmente provocante, do uno ao múltiplo, desafios e perspectivas de uma cidade média, falando aqui de Vitória da Conquista. Sobre as suas orientações, né? Para quem que você recomenda realmente essa literatura, professores, pesquisadores de cursos? Eu queria que eu ouvisse de você também essa recomendação. Então, Aline, essa literatura, ela é útil para qualquer realidade, para qualquer situação. Pesquisadores sobre cidades médias ou cidades de uma maneira geral, estudantes, empreendedores, profissionais, pessoas interessadas em uma visão de Vitória da Conquista que precisa, né? Onde ela necessite adentrar melhor sobre essa realidade. Então, é preciso conhecer realmente qual é a nossa população, em que faixa etária ela se encontra, em que faixa social ela se encontra, com que expectativa de vida ela se encontra. Então, são várias questões que o livro aborda e que, com certeza, irá contribuir para esses públicos variados. Então, é um livro, a meu ver, eu fiz questão, inclusive, ao concluir a tese, de não me prender muito às questões absolutamente técnicas do livro, mas um livro que pudesse abranger aos vários públicos. Ok, professora Rita de Cássia Oliveira Lima Alves, falando um pouquinho aqui sobre o seu livro, que foi lançado este mês,
esse mês de maio aqui em Vitória da Conquista, tratando sobre aspectos culturais, econômicos e sociais na nossa cidade, falando um pouco aí da nossa cidade média, que é Vitória da Conquista, cidade aqui do Sudoeste Baiano. Professora, muito obrigada pela sua participação e esclarecimentos aqui. Volte mais vezes para trazer ainda mais informação, mais cultura e, com certeza, lançando outros livros aí falando da nossa cidade. Muito obrigada. Obrigada, Aline. É um prazer estar aqui com vocês e, quando necessário, estou à disposição. Com certeza. Muito obrigada, professora. E no próximo bloco a gente volta com mais informação e conteúdo para você. É um minuto só. Faço minha parte. E você? Vamos juntos erradicar a dengue, a chikungunya, a zika, a síndrome de Guillain-Barré e a febre amarela. Evitando a reprodução do mosquito Aedes aegypti, fazendo a nossa parte ao eliminar os seus criadouros. Uma campanha da Provídeo, UESB FM e TV UESB. UESB, Educação para uma Vida Plena. Estamos de volta aqui pelo UESB Notícias, segunda edição. Representantes do movimento Essa Conquista é Nossa realizam no próximo domingo uma manifestação em defesa da manutenção do fechamento da Avenida Olívia Flores aos domingos e feriados. O repórter Tiago Henrique traz as informações para a gente. Acontece neste domingo aqui em Vitória da Conquista uma caminhada pela manutenção do fechamento da Avenida Olívia Flores. Para conversar com a gente sobre esse movimento, a gente conversa com a Patrícia Mussi, que é idealizadora do movimento Essa Conquista é Nossa. Patrícia, seja bem-vinda. Fala para a gente sobre esse movimento. Tudo bem? Então, a gente teve uma conquista, realizada desde 2016, onde a gente, com muita luta, manifestação de atletas, clubes de corrida, as próprias famílias, desde 2016, a gente conquistou o espaço fechado aos domingos e feriados, que foi uma aquisição maravilhosa para quem usufrui. E de um tempinho para cá, depois da abertura do novo shopping, já foi um pouco reduzida, a gente aceitou, E com a abertura da Jota Pedral, isso foi reduzido para 1,5 km. Então, a gente quer muito, eu já estive com o prefeito, eles estão avaliando. Mas, como a população, o nosso abaixo-assinado está funcionando, a população também aderiu bastante, nós estamos nesse domingo nos encontrando, todos estarão de branco, mostrando que nós queremos o nosso espaço de volta como ele era desde o princípio. Então, todo mundo está convocado, todo mundo pode participar dessa caminhada. Todas as pessoas que abraçam esta causa devem estar com a gente nesse domingo. O horário está previsto para que horas começar? Às 10h30. A gente vai estar ali na altura do novo shopping. Aí, a partir dali, a gente vai fazer uma caminhada manifestando esse nosso desejo. Ok, obrigado. Então, você está convocado para este domingo, às 10h30 da manhã, na Avenida Olívia Flores, fazer parte desse movimento, que a conquista é nossa. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Tiago. E olha só, o UESB Notícias exibe hoje mais uma parte da entrevista da psicoterapeuta Ana Mara Dutra. Um material exibido pelo Vitrine, produzido pela Assessoria de Comunicação da UESB. Confira. As redes sociais, elas criam um fenômeno que é a necessidade de você estar conectado e ter retorno e outro. Disso, a rede provoca uma vida que é uma vida imaginária, de que todo mundo é feliz, de que todo mundo é bonito, de que todo mundo é forte, de que todo mundo tem um corpo ideal. Então, isso acaba gerando nas pessoas uma necessidade de se espelhar naquilo e tentar alcançar aquele objeto que é inalcançável, aquele ideal que é inalcançável. E isso tem aumentado realmente a ansiedade, uma necessidade de estar participando o tempo todo desse universo. Isso gera muita ansiedade realmente. E a gente tem recebido com frequência muito grande pessoas que estão desenvolvendo problemas relacionados ao uso de smartphone, participação de rede, de estar o tempo inteiro com essa necessidade de estar conectado e começa a sentir medo de não estar conectado.
em casos extremos até com uso de remédio, né, de medicação. Mas no geral a gente faz o tratamento com a psicoterapia, né? No meu caso eu trabalho com a psicoterapia cognitiva, mas tem outras abordagens dentro da psicologia que também tratam esses problemas, essa relação de dependência com os smartphones, com as mídias de uma forma geral. E é um tratamento de médio e longo prazo, que você vai trabalhar, né, a capacidade da pessoa de lidar com esse objeto e não se tornar dependente desse objeto, porque acaba sendo uma dependência assim como a gente desenvolve dependência de jogo, dependência de droga, de sexo. Então é mais um objeto dentro desse leque de comportamentos adictos, comportamentos dependentes. Muito suor, esforço e dedicação para alcançar o pódio. Conheça a história de Sandra Santos, campeã baiana de fisiculturismo, e acompanhe na reportagem de Samara Dias e Paulo Khaled a sua história. Para chegar ao lugar mais alto do pódio não é nada fácil. Que o diga a mais nova campeã baiana de fisiculturismo. Para tornar o sonho em realidade, ela precisou de muita dedicação. Pelo concurso Garota Fitness, comecei a ganhar mais músculos, mais volumes. Comecei a ganhar paixão, amor pelo esporte. Ela contou com a ajuda do seu treinador, que não deu moleza não. Foram 2 horas por dia, de segunda a sábado, de muito treinamento. Foi um treinamento muito intenso, alimentação, todo aparato que um atleta tem. Sandra exibe com orgulho o troféu de campeã baiana de fisiculturismo, mas também honra todas as outras conquistas da sua carreira. Todos para mim são importantes, né? Todos, do primeiro ao último. Mas esse do baiano, pelo amor de Deus, é o sonho de qualquer atleta. De Vitória da Conquista para o mundo, isso mesmo. A mais nova campeã baiana de fisiculturismo agora se prepara para voos ainda mais altos. Ela vai disputar o Campeonato Brasileiro no mês de agosto, em Ribeirão Preto, e buscar uma vaga no Mundial. Quero ir mais alto que eu puder, e assim vem o Brasileirão, já estamos jogando duro, malhando pesado, para a gente conseguir classificar. Na realidade, já estou classificada para o Mundial. Realizando esse sonho, que é campeã baiana, representar o nosso estado, a nossa Vitória da Conquista, no Campeonato Nacional Ribeirão Preto. Desse Campeonato Ribeirão Preto, agora para o Ribeirão Preto, vem um novo trabalho, que é para chegar ao brasileiro diferente do que chegou ao campeonato regional, que é a conquista para chegar lá e ser feito esse trabalho para a conquista do brasileiro rumo ao Mundial. A atleta que começou com o futebol, mas se encontrou mesmo no fisiculturismo, como muitas outras mulheres, se divide em várias funções. Ela é mãe, avó, dona de casa, costureira e dá aquele jeitinho para organizar o tempo e continuar sonhando. É uma rotina de vida para mim muito corrida. Levanto 4h30 da manhã para vir malhar, venho feliz. Excelente exemplo, hein? E o UESB Notícias fica por aqui. Para rever essas e outras informações, acesse nosso site surte.uesb.br. A gente volta amanhã às 6 da tarde com mais informação e conteúdo para você. Até lá! O Centro Universitário de Atenção à Saúde desenvolve atividades de ensino supervisionado em saúde e extensão universitária nas especialidades médicas de pediatria, clínica médica, ginecologia, nefrologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, otorrino, gastroenterologia, ortopedia, reumatologia, geriatria, anestesiologia, oftalmologia, ultrassonografia, pré-natal, além dos serviços de nutrição, enfermagem, assistência social e psicologia. Todo mundo deve ficar atento.